as nossas Bíblias, Carta aos Hebreus, capítulo 7, versos de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Queridos, nós estamos vendo aqui no capítulo 7, já decorrente dos outros capítulos ali de Hebreus, e nós percebemos que a temática é o convencimento, convencê-los que o Evangelho é superior ao que eles tinham no judaísmo. Que o judaísmo era sombra em todos os seus aspectos, que Israel era sombra da igreja que somos hoje, e que todas aquelas coisas embrionárias, hoje, no Novo Testamento, após a plenitude dos tempos, após o sacrifício de Cristo, essas coisas que estão se concretizando, inicialmente, na vida do povo de Deus, para a vida eterna. E, em especial, o capítulo 7, nós vamos perceber que o objetivo do autor sagrado era mostrar que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio levítico. E nós vimos anteriormente o desejo que eles tinham de voltar ao judaísmo por algumas facilidades que mostravam o egoísmo e o pecado nos seus corações. Pelas perseguições, pelas dificuldades, eles estavam propensos a retornar aquilo que foi deixado de lado, aquilo que era sombra, aquilo que apontava para o real e para o verdadeiro. E no aspecto aqui sacerdotal, o autor do livro vai mostrar que o sacerdócio de Cristo era de uma ordem maior e já existente, uma ordem segundo Melquisedeque. Como nós vimos lá, o texto do capítulo 7 vai ter como substrato, como fundamento, o Salmo 110, verso 4, que fala do Messias, e no verso 4 ele diz assim, do reinado do Messias, da vinda do reinado do Messias. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos perceber, como vimos, na pessoa de Melquisedeque, um tipo de Cristo, como foi demonstrado nos versos anteriores. Nos versos anteriores nós vimos Melquisedeque como rei e como sacerdote, a sua importância histórica e a sua superioridade sobre Abraão e toda a sua descendência. E agora, continuando a sua argumentação, o escritor vai mostrar a superioridade desse sacerdócio, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, do tipo de sacerdócio de Melquisedeque. E com isso, ele vai mostrar a imperfeição do sacerdócio levítico, o serviço prestado agora, a partir de agora, por um descendente de Judá, de uma tribo em que não se instituía sacerdote, e o sacerdócio eterno, consequente disso, de Cristo. Nós vimos, e é interessante observar isso, é por isso que nós vamos entender o que significa carnal, mandamento carnal,
que o sacerdócio araônico dependia da ascendência genealógica. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, dependia das qualidades pessoais dele. E somente dessas. Hebreus capítulo 7, versos de 1 a 3, menciona essas qualidades de Melquisedeque. O seu nome significa Rei de Justiça. E vale ressaltar, lembrar os irmãos, que o nome na cultura antiga, ali na cultura do Oriente, estava relacionado à pessoa, à sua natureza, ao seu caráter, às circunstâncias de sua vida. Ele é chamado de Rei de Justiça. Ele também é chamado de Rei de Paz. A sua cidade tinha esse nome, Salém, era o lugar onde Melquisedeque reinava. Nós vimos também que ele não tinha pai nem mãe, ou seja, uma genealogia conhecida. Não se menciona isso. E a partir daí o seu ministério não teve início nem fim. Não há uma perspectiva objetiva, melhor dizendo, desse início e fim desse sacerdócio. Não vemos aí quando nasceu ou quando morreu. E a partir disso, a partir desse tipo de Cristo, deduz-se que esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem princípio nem fim, dura para sempre. E é interessante porque a partir dessas características que a Escritura vai falar a respeito de Melquisedeque como um tipo de Cristo, nós vamos reunir grandes qualidades, 5 grandes qualidades do sacerdote Melquisedeque, como nós já falamos anteriormente. E essas qualidades estão relacionadas à sua pessoa, ao seu caráter, a ele, tá? Porque tipificavam Cristo, apontavam para Cristo. Primeiro, como nós já falamos, o sacerdócio de justiça. Segundo, o sacerdócio de paz. Terceiro, um sacerdócio de estirpe real, porque Melquisedeque era rei. Quarta, esse sacerdócio é pessoal e não é herdado. Diferente do sacerdócio araônico, porque não tinha pai nem mãe na sua genealogia. E esse sacerdócio é eterno, porque não tem nascimento nem morte. Não tem princípio, enfim. Essa era a imagem de Melquisedeque. E quando o texto da Escritura foi reproduzido, trazendo esse personagem histórico, com todas essas características, ou seja, a falta delas, a ideia do texto bíblico, ou seja, a ideia do Espírito Santo era através disso, dessas interrogações, desses senões, apontar para Cristo. Porque Melquisedeque era um tipo de Cristo. E aí, queridos, nós vamos perceber que essas qualidades elas vão diferenciar o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, do sacerdócio comum, do sacerdócio araônico. E depois que o autor mostra a superioridade de Melquisedeque, a ordem levítica instituída ali no Velho Testamento, o autor sagrado vai passar a demonstrar a necessidade de haver um sacerdócio que pertence a essa ordem superior, a ordem de Melquisedeque. E a forma alegórica, como nós acabamos de fazer aqui, como o texto bíblico faz, na realidade, de se interpretar a pessoa de Melquisedeque como sacerdote eterno, apontava, era prenúncio de Cristo. Diz assim o verso 11: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Percebam aqui que o padrão do autor sagrado estabelecido aqui por ele é a perfeição. E essa frase condicional aqui mostra isso. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, não haveria necessidade de um outro sacerdote. Ou seja, o que se pressupõe aqui é que o fim desse sacerdócio é a perfeição. Esse é o fim desejado. E também nós percebemos que se pressupõe que o sacerdócio levítico, e com ele a lei,
não poderiam produzir essa perfeição. O verso 12 diz isso: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sistema levítico era uma disposição especial, mediante o qual os imperfeitos podiam se aproximar de Deus por meio de ofertas vicárias. Porém, esse sistema não possuía dentro de si o mesmo poder de aperfeiçoar os seus adoradores. Por isso, o sacerdócio levítico, com todas as suas leis cerimoniais ligadas a ele, não podia levar o homem à perfeição. Porém, Cristo, no seu ministério sacerdotal, pode e realmente faz isso. E é esse o ponto que o escritor de Hebreus quer mostrar. Ele inicialmente sugere que a legislação divina não poderia ter outra finalidade, e é isso que o texto bíblico vai nos mostrar, que não a perfeição. Entretanto, na prática, a lei trazia somente a frustração por causa da condição do pecado. Romanos capítulo 7, versos 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. A lei, a partir dessa realidade, não pode fazer nada senão revelar as nossas falhas. É por isso que ela é chamada de aio, porque ela apontava para Cristo. Porque a lei não podia trazer perfeição a nós, praticantes da lei. Nós não nos tornávamos perfeitos por praticarmos a lei. Porque a perfeição era algo que Cristo, somente Ele, poderia dar. É difícil, muitas vezes, os crentes entenderem isso. Que a lei é o caminho que eu devo andar. E parece que eles não entendiam isso também. Por isso a necessidade de um sucessor de Melquisedeque. Por quê? Porque a incapacidade da ordem levítica de produzir perfeição por meio das leis cerimoniais. Porque essas leis apontavam para Cristo, para a sua obra, para a sua pessoa. O verso 2, ele diz a 12, diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. O Salmo 104, 10, como nós já lemos, ele vai predizer de uma forma enfática que quando o Messias viesse, ele não seria um sacerdote levita. Ele pertenceria a outra classe e a outra tribo. Isso aí é muito claro. Os versos 17, 13 e 14 vão nos dizer isso, mesmo porque o verso 17, ele é uma menção ao Salmo 110, verso 4, falando do rei sacerdote, do Messias quando viesse. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O verso 13 e 14 também nos mostram isso. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ele também, esse que viria assumir esse sacerdócio, ele não exerceria esse sacerdócio em virtude de considerações carnais, mas pela autoridade de possuir vida e vida eterna, como nós vemos aqui no verso 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A conclusão disso, queridos, é clara. Os ritos e cerimônias e sacrifícios que faziam parte daquele sacerdote, daquele tempo, seriam postos de lado. É muito claro isso.
nas Sagradas Escrituras. Porque todo o sistema de lei girava em torno e estava intimamente ligado àquele sacerdócio. Por isso ele diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria de se levantar um outro sacerdote? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente também há mudança de lei. O fim do sacerdócio levítico significava o fim de toda a sombra da lei judaica. No meio cristão nós temos conhecidos, né, judaizantes, que querem trazer resquícios do judaísmo, que confundem Israel como Israel físico. Provavelmente, com certeza, muitos crentes ali tinham essas mesmas dúvidas. Por isso queriam voltar. Mas Cristo coloca fim a todas essas coisas, porque essas coisas eram sombras, eram sinais, eram instrumentos, como ele vai usar aqui, físicos, humanos, para apontar aquilo que era eterno. Tiveram sim o seu valor, mas como o próprio livro de Hebreus vai dizer, não eram eles que perdoavam pecados, não eram eles que aperfeiçoavam os crentes no Velho Testamento. Era a certeza da promessa da vinda de Cristo. Stuart Olyott, comentando sobre o sacerdócio levítico, ele vai dizer o seguinte: todo aquele sistema era temporário e imperfeito, consistia de tipos, figuras prévias de realidades espirituais, não realidade das mesmas. Era, portanto, fraco, sem valor permanente e totalmente incapaz de chegar a ser perfeito. O sistema levítico não era um fim em si, mas servia para manter viva uma melhor esperança até que ela se concretizasse. Quando isso acontecesse, pudéssemos realmente chegarmos a Deus, não apenas de maneira figurada, não haveria mais necessidade desse tipo, e ele seria posto de lado. Ninguém poderia dizer que a ordem levítica tinha substituído o sacerdócio de Melquisedeque, porque veio depois e tal. Não, o sacerdócio levítico veio depois, então substituiu. Alguns poderiam até pensar erradamente dessa forma. Mas o Salmo 104:10 é a prova suficiente e cabal de que o próprio Deus, séculos mais tarde, designa seu Filho por meio de um juramento de Deus, que ele seria sacerdote para sempre, segundo uma ordem distinta, diferente da de Arão. Quando nós estudamos teologia, e uma das coisas que nós vemos, dentre outras, é com relação à linguagem bíblica. Vemos que a linguagem bíblica ela é inapropriada, ou seja, a linguagem do homem é inapropriada para revelar as coisas divinas. Mas é o único meio que nós temos. E o Senhor aprove por meio dela revelar a sua vontade e a sua pessoa. É o mesmo paralelo com relação ao sacerdócio levítico. Quando o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, ele estava representando anualmente e lembrando ao povo aquilo que Cristo iria fazer em favor do seu povo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi morto no Calvário e o véu se rasgou de alto a baixo, e aquelas pessoas que estavam daquém do véu, da além do véu, poderiam ver aquilo que estava daquém do véu, porque o véu foi rasgado, e aquilo significava que não existia mais barreira entre o povo e o seu Deus. E essa barreira quebrada era Cristo. Era Cristo adentrando ali nos céus. E era isso que representava
os santos, o Santo dos Santos. O verso 13 diz assim: porque aqueles de quem são ditas essas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. O autor aqui está fazendo menção a Cristo. Porque aqueles de quem são ditas essas coisas, a Cristo, como pertencente a um sacerdócio superior, já demonstrado na história, segundo na pessoa de Melquisedeque, que estava baseado na pessoa do sacerdote, figuradamente ali, Melquisedeque, nas qualificações, e não numa genealogia, e não somente numa descendência, ou seja, num mandamento carnal. E os hebreus não tinham dificuldade de aceitar o ensino do Salmo 110, porque o ensino do Salmo 110 mostrava o Messias na sua obra e no seu governo, com a sua distinta referência à sua realeza, como sacerdote, como Melquisedeque, rei e sacerdote. E várias figuras, ou seja, textos, melhor dizendo, na Escritura, vão mostrar que o Messias viria da família de Davi. Jesus muitas vezes disse isso para os seus opositores: leiam as Escrituras, elas falam a meu respeito. Não há nada oculto. Tudo foi revelado, tudo estava escrito. Então, quando Cristo veio, Ele era a resposta, Ele era a promessa. Ele era aquele que no Velho Testamento foi falado a respeito dele. E toda a lei, até essa que nós acabamos de ver, com relação aos servos, com relação à violência, apontavam para Cristo. E vários textos mostram que o Messias viria da família de Davi, da tribo de Judá. Eu gostaria de citar alguns, como 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais. Isso já quase no final do reinado de Davi. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Jeremias, agora o profeta Jeremias, no seu capítulo 23, verso 5, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Isaías capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E por último, Apocalipse capítulo 5, verso 5. Diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós vamos ver nas genealogias também, em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 3, a descendência e a linhagem real de Cristo. Fazer Jesus servir no altar alguém que não pertencia à tribo de Judá era contrário à lei. E ao iniciar o verso 14, quando diz assim: pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, no capítulo 7 de Hebreus, se faz justificável para identificá-lo como sacerdote de alguém que pertence a outra tribo, porque ele era o nosso Senhor. Como descendente de Davi,
Jesus não estabelece um reino terreno, mas o reino que ele veio estabelecer era espiritual. E os judeus não compreendiam isso, eles não entenderam isso. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros estariam preocupados comigo, iriam me livrar das mãos de vocês. Mas o meu reino não é deste mundo. Mas os judeus queriam a redenção aqui. E a redenção aqui é um falso evangelho, queridos. É um pseudo-evangelho. É isso que as teologias da prosperidade, de cura divina, a teonomia, elas pregam isso. Eles querem um reino aqui, nesse mundo. Lembra que eu falei certa vez que para se ter paz nesse mundo, um instrumento para a paz é a guerra? Parece contraditório, né? Não. Mas no mundo onde habita o pecado, o instrumento de pacificação é a destruição. Porque o reino que nós aguardamos é um reino espiritual. É um reino eterno. É um reino que só virá quando esse mundo, com toda a sua criação, juntamente conosco, será redimido. Será redimido. É só assim, queridos, que nós vamos viver esse reino de paz, que se inicia no coração do homem, mas que se estende para o mundo por vir. E é interessante também que o Senhor Jesus não estabeleceu nenhum reino terreno, sendo filho de Davi, tendo direito à linhagem real, porque o seu reino era espiritual. Semelhantemente, no seu ofício, Jesus Cristo também não inaugurou outra ordem sacerdotal para substituir o sacerdócio araônico aqui na terra. Jesus é o grande sumo sacerdote que penetra os céus. O seu sacerdócio é espiritual, é celestial, é eterno, como fala Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E é por isso que ele diz: isto ainda é mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdócio. E aí nós estamos vendo a combinação da descendência de Judá, desse rei sacerdote, a semelhança de Melquisedeque, sendo considerados como base suficiente para se estabelecer um novo tipo de sacerdócio. Porque o direito de Cristo ao sacerdócio baseia-se em fundamentos totalmente diferentes. O sacerdócio levítico nem poderia ser diferente. Como expressar humanamente aquilo que é feito nas regiões celestes? Como representar a santidade de Deus na pessoa de Cristo através de elementos que são físicos? E aí nós conseguimos entender quando Jesus falava: olha, vocês vão se purificar lavando somente as mãos. Isso são representações. Nós somos muito ligados às coisas, ao material, ao físico. Mas esquecemos que essas coisas representam coisas muito maiores, muito mais excelentes, que servem como instrumentos na nossa vida. Instrumentos dados por Deus, estabelecidos na sua palavra, no Velho Testamento e no Novo, o batismo e a ceia, como imagens de coisas reais, representadas por coisas físicas e materiais.
Por isso, o direito de sacerdócio de Cristo baseava-se fundamentalmente em aspectos diferentes do sacerdócio levítico. O direito de Cristo ao sacerdócio era inerente, como nós vimos anteriormente, transcendendo as qualificações tribais. E é interessante porque nós achamos aqui, a Escritura acha que um paralelo numa figura física, misteriosa e fugaz do período patriarcal, que era Melquisedeque, que não tinha genealogia, que não era contado entre os sacerdotes, mas que era rei e sacerdote, que estava acima do sacerdócio levítico. E essa mudança na ordem para a semelhança aqui com Melquisedeque é bastante qualificativa. Por quê? Porque dessa forma, na pessoa de Melquisedeque, temos o prenúncio do seu sucessor, que é Cristo. Às vezes nós temos dificuldades de entender essas coisas, até mesmo com um conceito distorcido da palavra de Deus, dessa dicotomia, que muitas vezes nós até pensamos que não temos, mas temos no nosso pensamento de Velho Testamento, de Novo Testamento, dessas questões judaizantes, de achar que Israel, o povo de Israel, é um povo escolhido em detrimento de nós, que Israel lá no Velho Testamento representa a igreja. Não há diferença, não há distinção. As promessas ali de Israel não são para o Israel físico, mas são para o Israel espiritual. Paulo fala isso largamente ali em Gálatas. Se para nós é diferente e é difícil às vezes entender isso, imagine para os judeus conseguirem entender a confusão de perceber que o sacerdócio levítico tinha chegado ao fim no ano 70 com a destruição do templo. E como Deus faz as coisas bem feitas, porque o fim do sacerdócio levítico chegou no momento ali em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Naquele momento ali, tudo aquilo que representava no Velho Testamento a lei, com relação aos sacrifícios, com o seu objetivo maior, que era Cristo, acaba, termina-se. Há uma nova era. E é interessante porque isso só foi compreendido na sua totalidade no ano 70, quando o templo foi destruído. E a destruição do templo, a destruição de Israel como nação, mostra claramente na história aquilo que a palavra de Deus fala largamente, que Paulo discursa largamente ali em Gálatas. Que os judeus e os gentios são um só em Cristo Jesus. Os descendentes de Abraão não são aqueles descendentes da lei, ou seja, de mandamento carnal, descendentes físicos, mas são todos aqueles que abraçam a fé no Evangelho de Cristo Jesus. O fim dessa era chega quando Cristo, ali na cruz, cumpre toda a lei com esse propósito. E ali ele se torna o grande sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas aparece semelhante à ordem de Melquisedeque. E a comunidade cristã ali deveria entender a importância do sacrifício de Jesus em relação à ordem sacerdotal levítica. Eles deveriam entender as implicações do sacrifício de Jesus na cruz, por meio de algo definitivo, significativo. Jesus tinha cumprido as exigências da lei e posto fim à necessidade dos sacrifícios que apontavam para a obra sacerdotal. E a partir disso, os sacrifícios tornaram-se obsoletos, sem utilidade nenhuma. E é isso que ele vai dizer. Uma vez que eles pensavam em termos de sacerdócio levítico,
é difícil entender e explicar também a ênfase no sacerdócio de Cristo. A ordem sacerdotal de Arão terminou com o sacrifício de Cristo, mas o sacerdócio dele continua. E como nós vimos, reiterando, o sacerdócio de Cristo era diferente por duas razões. Primeiro, ele não tinha que se basear numa genealogia que provasse a sua descendência de Arão. Ele era divino. Segundo, porque um sacerdote levítico tinha seu ministério de forma temporária, porque morria. Cristo, porém, é sacerdote para sempre, como único sacerdote, como sumo sacerdote. Ele reivindica o poder de uma vida indestrutível. O seu sacrifício tem valor eterno, porque melhor que seja o que tinha sido o cargo sacerdotal, não poderíamos garantir que os descendentes de Arão seriam dignos dele, e muitos deles não eram. Mas Cristo não era assim. Ele era a concretização do poder divino. Ele era o Cordeiro sem mácula que tira o pecado do mundo. E quando João fala isso lá em João capítulo 1, verso 29, ele estava dizendo: olha, vocês estão vendo o sacrifício aqui no Velho Testamento, vocês estão vendo o que nós fazemos uma vez por ano, é esse aqui, é ele, a concretização de todas essas coisas. E o sacerdócio levítico servia porque uma lei externa dava privilégio do serviço, como nós vemos no 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, uma lei externa. Jesus serve por causa de um poder interior que caracteriza uma vida sem fim, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Quando nós olhamos aqui na Escritura e vemos esse paralelo, mandamento carnal e vida indissolúvel, essas palavras elas estão em paralelos, há aí que um contraste entre elas. A lei de mandamento é contrastada com o poder e a descendência carnal com a vida indissolúvel. O primeiro contraste, mandamento e poder, apresenta uma obrigação externa, paralelamente uma dinâmica interna, que coloca imediatamente essa nova ordem de sacerdócio numa base diferente, não carnal, mas espiritual, não física, não temporária, mas eterna. Por quê? Porque a exigência da lei concentrava-se na descendência, na hereditariedade, e não na qualidade pessoal. Não havia garantia de que os descendentes de Arão seriam dignos do cargo. Faltava a ideia de poder interior. Mas com Cristo não era assim. Ele era a concretização do poder divino. E a ideia aqui de carnal é algo que está contrastando com o que é indissolúvel, com o que é eterno, dando ênfase à continuidade do sacerdócio de Cristo, em paralelo com a temporalidade do sacerdócio levítico, com seu término, que por causa da morte havia necessidade de uma sucessão, e isso tornava inútil, fraco, esse tipo de sacerdócio, como nós vemos no verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Eles apontavam para aquilo que era eterno, para aquilo que era espiritual. Embora Cristo tenha se oferecido e morrido na cruz, ele venceu a morte, e ele vive para sempre, e está ali, assentado à direita de Deus do céu. Todas as vezes que o Senhor olha para nós, ele olha para nós através do sacerdote, ou seja, do sumo sacerdote que é Cristo. Não somente pela pessoa do sacerdote que
representa o homem diante de Deus, porque ele na sua própria carne representa isso, mas também no seu próprio sacrifício. E é por isso que em Apocalipse lá, todas as vezes que se faz menção inicialmente a Cristo, o Cordeiro como tinha sido morto, o Cordeiro como tinha sido morto, porque é dessa forma que Deus olha para Cristo e nos vê como aquele que assumiu o nosso lugar e satisfez a justiça de Cristo. Apesar de William Barclay não ser um teólogo ortodoxo, ele faz uma declaração importante a esse respeito. E eu gostaria de reproduzi-lo aqui literalmente. Ele diz assim: este sacerdócio difere do antigo porque não depende de mandatos meramente humanos, carnal, mas sim do poder de uma vida que é indestrutível. Cada prescrição particular que estabelecia o antigo sacerdócio tinha que ver com o corpo físico do sacerdote. Para ser sacerdote, devia ser descendente direto de Arão, provir fisicamente dele. Mesmo assim, havia 142 taras, ou seja, defeitos físicos que podiam desqualificá-lo. Algumas delas se detalham em Levítico capítulo 1, versos 16 a 23. E essas qualificações são puramente físicas. A cerimônia da ordenação é esboçada ali em Levíticos 8, ele dá um resumo. Ele diz, em primeiro lugar, o banho em água, por aquele que o candidato podia considerar-se ritualmente limpo. Os 4 ornamentos sacerdotais, calções curtos de linho, a vestimenta longa também de linho, a malha numa só peça, o cinto em torno do peito, o gorro e o turbante, a unção com azeite. O candidato era tocado no extremo da orelha direita, no polegar direito e no dedo gordo do pé direito, com o sangue de certo sacrifício. Cada detalhe particular da cerimônia era algo físico que afetava o corpo do sacerdote. Uma vez ordenado, devia obedecer determinadas abluções com água e unções com azeite e cortar o cabelo de uma determinada maneira. Todo o programa era puramente físico. Do princípio ao fim, o sacerdote judeu dependia do físico. O caráter, a capacidade, a personalidade, nada tinham que ver em tudo isso. Mas o novo sacerdote depende de uma vida que é indestrutível. O sacerdócio de Cristo não depende do físico, mas sim do seu caráter, da sua personalidade, do seu ser, pelo que era assim mesmo. E aqui há algo revolucionário. Daí em diante, já não só as cerimônias externas e as observâncias as que fazem o sacerdote, mas sim a dignidade interna. Essa era a grande diferença, e era isso que Arão ali, o sacerdote levítico, estava mostrando inicialmente, prototipicamente, um sacerdócio perfeito, um sacerdócio completo, porque homem nenhum poderia assumir essa função. Arão era inadequado, até mesmo com todos aqueles rituais que o purificavam. E como que ele entrava na presença de Deus e todos aqueles outros sumos sacerdotes que eram inadequados? Se o texto da Escritura que está dizendo que essas coisas não tinham valor, como eles faziam isso? Como nós fazemos hoje. Mas sem exceção, em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Por isso que no verso 17 ele diz assim: porque se testifica, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aí, mais uma vez, introduz a citação dos Salmos, com essas palavras, para deixar claro que o agente implicado aqui no sacerdócio de Cristo é o próprio Deus. É Deus quem designou o seu Filho como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem que Ele mesmo estabeleceu, a ordem de Melquisedeque. E dessa forma, queridos, o autor sagrado está enfatizando a permanência do ofício sacerdotal de Jesus, ao referir-se ao juramento que Deus fez. Esse sumo sacerdócio é eterno. Abra aí 1 João, capítulo 2.
verso 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus diz. O que o texto da Escritura está falando aqui? Que função é essa? Filhos meus, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que o sacerdote fazia na lei? Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, trazendo sacrifício, o sangue do cordeiro e o próprio cordeiro imolado. E qual era o objetivo disso? A propiciação dos nossos pecados. É por isso que há um desfecho aqui. E a forma como ele dá esse desfecho, inicialmente, nessa primeira argumentação, mostrando que o sacerdócio levítico teve fim, mas de que o sacerdócio de Cristo é eterno. Ele diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E aqui, meus queridos, nós temos alguma coisa muito importante para nós, que serve em toda a nossa vida. Acharmos que ao obedecermos, ao cumprirmos os mandamentos do Senhor, nós estamos sendo aperfeiçoados, pura e simplesmente por fazer, por cumprir a lei. E externamente qualquer um é capaz de cumprir a lei. Como aquele jovem rico, né? Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele diz aquilo porque ele já sabe, na cabeça dele, o reino dos céus é meu. E sabe os mandamentos? Sei, faço isso tudo. Externamente é muito fácil. E aí o Senhor Jesus diz para ele: bom, então só falta uma coisa. Que era o princípio de toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Externamente é muito fácil. Muito fácil. Externamente. Que nós sabemos, nós crentes sabemos, que nenhum homem consegue cumprir a lei perfeitamente. Os fariseus pensavam que cumprindo a lei eles seriam aperfeiçoados, mas não entendiam que a perfeição vinha não através da lei, mas através de Cristo. E a lei era o caminho que eu deveria andar. Eles colocaram isso numa ordem inversa. Eu ando na lei, porque a lei de Cristo está no meu coração. Não é que eu pratique a lei, e por praticar a lei, eu me torno aquilo que o Senhor espera de mim. Não é essa a temática. A temática é o contrário. Eu pratico a lei, porque o meu coração é um coração de carne e não um coração de pedra. Mas é interessante nós fecharmos
esse texto, considerando alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu quero considerar aqui no verso é quando ele diz aqui anterior ordenança. É interessante porque o vocábulo aqui anterior significa algo que precede, introdutório. A ideia de que essa ordenança e mandamento seria sucedido pelo que é permanente. Portanto, por um lado, revoga a anterior ordenança. O autor de Hebreus vai apresentá-lo como algo experimental. A lei ali sacerdotal, a lei ali no Velho Testamento era algo experimental que deveria se submeter a algo permanente. As leis relacionadas ao serviço cultico ali do sacerdote, as leis cerimoniais, eles deveriam se submeter àquilo que era permanente. E era interessante que esse regulamento era destinado aos sacerdotes, mas a esperança que é superior, que está ancorada em Cristo, como nós vimos lá no capítulo 6 de Hebreus 19 e 20, é para todo crente. E aí, nesse aspecto, poderíamos considerar a ação de ambos, regulamento e esperança, pois um é deixado e o deixado de lado e o outro é introduzido. E para o escritor afirmar que o mandamento divino sobre o sacerdócio levítico foi descartado e acrescentar que a lei não torna nada perfeito, é um ato de coragem. É um ato de coragem até nos dias de hoje, infelizmente. Porque a lei não torna ninguém perfeito. Ela não tem esse poder. Ela não tem esse caráter. É a perfeição de Cristo nas nossas vidas que nos faz andar na lei do Senhor. Mas até esse nosso caminhar, hoje, com a habitação do Espírito, ele é imperfeito. Por quê? Porque nós não podemos nos ancorar em outra coisa, a não ser os méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um judeu treinado na lei ali no Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento, considerava o sacerdócio e a lei em particular como sacrossantos. Entretanto, o autor aqui está confiante no que ele diz. O primeiro regulamento era introdutório de algo muito melhor. E a palavra aqui traduzida por experiência superior, por superior, quer dizer algo mais útil, mais vantajoso, mais excelente, fazendo um paralelo com o que ele diz no verso 18, fraqueza e inutilidade. Essa esperança superior, ela não é fraca, ela não é inútil, ela é vantajosa, ela é útil, ela é mais excelente. E na verdade essa esperança havia chegado, e essa esperança era Cristo. E eles não deveriam lançar a sua segurança em coisas físicas, em coisas materiais, em sacrifícios físicos, mas em Cristo. Na verdade, a esperança chega em Cristo, e agora nós devemos fazer essa substituição. Na providência divina, Deus institui o sacerdócio levítico como reflexo do que haveria de vir. E é isso que nós vemos no Velho Testamento. Quando essas coisas apontam para Cristo, são reflexos. A lei cerimonial era reflexo, a lei civil era reflexo do que haveria de vir, do que haveria de se estabelecer. Os sacerdotes no Velho Testamento ofereciam sacrifícios de animais para que o povo obtivesse a remissão dos pecados. Entretanto, eles não podiam por si mesmos purificar a consciência dos crentes, porque eram inadequados para expiar pecados. É o que diz Hebreus, capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo
que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esses sacrifícios apontavam para Cristo. Depois que Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez o sacrifício supremo, foi eliminada a necessidade de sacrifício pelos sacerdotes, porque apontavam para Ele. Era algo físico daquilo que Deus ia fazer, era a esperança que eles tinham. Eles olhavam para o sacrifício e deveriam contemplar a Cristo. Eles não deveriam lançar as suas esperanças naquele sacrifício, mas naquilo que Ele representava. E a partir desse sacrifício, do sacrifício de Cristo, nós somos levados à presença de Deus. Nós somos levados à presença de Cristo, nosso sumo sacerdote. O crente não precisa mais aproximar-se de Deus por meio de serviços sacerdotais mortais. Ele pode ir diretamente a Cristo. Porque é por meio dele que temos acesso ao trono da graça de Deus. Como Hebreus capítulo 4, verso 14 agora até o verso 16 vai nos dizer: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Querido, sabe o que acontece ali no Velho Testamento? E essa ruptura, ela é interessante, por quê? Porque muitas vezes nós pecamos, nós cometemos determinados pecados que aos olhos dos homens são degradantes, são mais feios, que causam confusão, que envolvem outras pessoas. Nós achamos que não somos merecedores, e não somos, ou melhor, nós achamos que não recebemos o perdão de Deus, porque simplesmente chegamos diante do trono da graça de Deus: Senhor, perdoa o nosso pecado. E sentimos a necessidade de sacrificar animais, ou seja, de fazer alguma coisa, de se penitenciar para pagar aquele pecado. Não temos necessidade disso, meus irmãos, porque Cristo fez isso. A única coisa que vamos fazer é confessar verdadeiramente o nosso pecado. E agora, ir em outra direção, ou melhor, voltar-se para Deus. Não precisamos de sacrifícios. Cristo é o nosso sacrifício. A nossa esperança está centrada nele, nosso Salvador e Senhor. E por último, queridos, eu gostaria de ressaltar que o regulamento levítico e que todas aquelas ordenanças do Velho Testamento, que em sua totalidade apontavam para Cristo, que aí há um outro problema também. Nós só criamos problema com a revelação. Nós descartamos aquilo que não deve ser descartado e aceitamos aquilo que não deve ser aceito. Nós olhamos para o Velho Testamento, as leis cerimoniais, as leis civis e todas aquelas promessas relativas a Cristo, elas foram concretizadas. Não precisamos fazer nada que no Velho Testamento nos diga fazer, que aqueles crentes do Velho Testamento faziam na expectativa da promessa. Porque essa promessa, para nós, é uma concretização. Mas os ensinos do Velho Testamento, e até mesmo essas leis, servem como exemplo, servem como ensino, servem como símbolos ainda para nós, para mostrarmos a grandeza de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Para percebermos que as promessas ali, elas foram concretizadas e ainda vão se concretizar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E que é nelas que nós temos a certeza e a segurança da nossa salvação. Não por você nem por mim, mas por Cristo
Jesus. Essas coisas foram descartadas porque eram fracas e inúteis. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, abram aí Colossenses capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte: ninguém vos julgue por, verso 16, por comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseados em visões, infatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça por volta do corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseis isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas com uso se destrói. Paulo está falando das cerimônias e das ordenanças do Velho Testamento, que ficaram para trás, porque apontavam para Cristo. Mas nós somos assim, nós nos preocupamos e queremos a matéria, queremos a coisa, nos preocupamos com pequenos detalhes, com pequenas coisas que fazem diferença. Comida e bebida, dia de festa, os dias litúrgicos, esses são exemplos, porque nós somos assim e esquecemos de reter aquele que é Cristo, o cabeça. O sacerdócio levítico e a lei cerimonial tiveram sua importância e valor legítimos antes da vida de Cristo. E agora esses valores são valores essencialmente didáticos, porque apontavam para aquilo que é perfeito, mostravam a santidade de Deus, mostravam a santidade do seu Filho, mostravam a seriedade do pecado. É interessante porque nos rituais de purificação, todas as pessoas envolvidas com aquele ritual, elas precisavam se purificar. Nós vamos falar disso mais adiante. O sacerdócio, aquele que queimava, aquele que trazia cinza, aquele que fazia a lavagem, todos eles eram pessoas distintas e diferentes, e todos eles se tornavam imundos. Mas Cristo é o único que tem contato com o pecado, mas continua santo, continua puro. Por isso ele é o nosso sumo sacerdócio. O sacerdócio levítico, volto a dizer, e a lei cerimonial tiveram sua importância e valores devidos antes da vinda de Cristo. No entanto, o mandamento com o seu propósito sobre o sacerdócio, como diz a Escritura, era fraco e inútil, ou seja, era incapaz de remover a maldição que Deus havia pronunciado sobre a raça humana, e ele não podia efetuar a salvação do crente. E Davi, já no Velho Testamento, entendia isso. Os crentes do Velho Testamento já entendiam isso. Davi já havia testificado sobre a insuficiência do sacrifício de animais, quando confessa lá no Salmo 51:16, pois não te comprazes em sacrifício, o contrário tu daria, e não te agrada de holocaustos. Esse mandamento era exterior e dizia respeito às responsabilidades realizadas pelo sacerdote. Era incapaz de levar os crentes à presença de Deus. Porque a lei não pode fazer, porque não torna nada perfeito. Jesus, Cristo fez e faz. Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado.
Cristo, com seu perfeito sacrifício na cruz, abre o caminho para Deus. E na qualidade de sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, ao entrar nos céus, nos santos dos santos, que representava os céus, ele reconcilia Deus e o homem na sua própria carne. E por que na sua própria carne? Porque ele era homem. E aí, queridos, nós temos comunhão com Deus. Porque existe um homem sentado à direita de Deus Pai, representante, como Adão nos representou no Éden. Levou toda a humanidade à destruição. Esse novo Adão está sentado à destra do trono do Pai e leva todo o seu povo à redenção. E agora? É como se o escritor de Deus estava querendo dizer: vocês querem voltar a isso? Vocês querem voltar a esse pensamento, a essa vida? Vocês querem voltar às ordenanças carnais? Ou vocês querem dar continuidade para aquilo que é espiritual, para aquilo que essas ordenanças apontavam? Porque elas em si eram imperfeitas, como são imperfeitas todas as imagens que nós temos na Escritura a respeito da graça, da misericórdia, da grandiosidade de Deus e das suas obras. Mas é a única maneira que nós, como seres humanos, temos de compreender, como o nosso presbítero falou, é através da palavra. Essa palavra torna-se perfeita. Porque é Deus que é conduz. Ela torna-se perfeita. Não por ser ela perfeita, mas porque Deus a torna suficiente para nós, para podermos alcançar aquilo que o Supremo Senhor de todo o universo é e representa, não só na vida do seu povo, mas como no nosso meio. Esse é Cristo. É simples assim. É muito simples. Eu não preciso fazer nada que Deus já fez por mim. A única coisa que eu preciso fazer é me arrepender dos meus pecados e me voltar ao Senhor. Essa era a mensagem do Evangelho. E essa é a mensagem que nós temos aqui em Hebreus. E essa é a mensagem do sumo sacerdote de Cristo. Porque Ele fez aquilo que você não podia fazer. Ele sofreu ali na cruz as dores infernais, o que toda a humanidade, ou seja, todo o seu povo iria sofrer eternamente, ali na cruz. E o sofrimento físico era uma imagem desse sofrimento que nós não conseguimos alcançar nem ver, mas que nós percebemos na certeza quando o Senhor diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, as dores físicas e os sofrimentos de Cristo, por isso a morte na cruz, uma morte hedionda, porque comparava-se o que nós temos nesse mundo de forma pequena ao sofrimento eterno que nós, como homens, sofreremos. O Senhor ali, na cruz do Calvário, Ele recebe a nossa condenação e sai de todo o nosso. Como o próprio texto diz, Ele ressuscita para a nossa justificação. Essas imagens, queridos, que nós temos na Escritura, é o máximo que nós podemos chegar. Humanamente falando, as coisas que representam a grandiosidade da obra e da pessoa do nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo, como disse que teve uma visão do terceiro céu, ele fala: não é permitido isso falar isso aos homens, porque nós jamais
iríamos alcançar com os nossos olhos físicos aquilo que está preparado para nós eternamente em Cristo Jesus, o nosso sumo supremo sacerdote. Vamos orar.